Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a uma nova sessão do Playbérics, portanto, a plataforma online para apresentar livros de temática ibérica, criada por Esther Jiménez Ugalde, da Universidade de Viena, e por Santiago Foz, da Universidade de Durham, no Reino Unido, aos quais agradeço desde já o convite para estar aqui hoje. Portanto, o meu nome é Ana Vera e sou docente do Departamento de Estudos Ingleses, Germânicos e Românicos da Universidade de Copenhaga. O livro que apresentamos hoje é Portuguese Cinema, Consumption, Circulation and Commerce, e temos connosco o seu autor, André Rui Graça. O André Rui Graça é docente convidado nos cursos de cinema da Universidade da Beira Interior, é investigador do Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX, na Universidade de Coimbra, e é também consultor. Realizou o mestrado e o doutoramento em Film Studies na University College of London e detém ainda uma pós-graduação MBA pela Universidade de Coimbra. Portanto, o trabalho do André tem sido apresentado internacionalmente e tem publicado frequentemente sobre a teoria dos cineastas, cinema português e a interseção entre cinema e economia, mercado. Portanto, entre outras obras e artigos de cinema e cultura, o André integra o elenco de autores do recém-publicado História de Cinema, coordenada por Nelson Araújo, e é autor do livro que apresentamos aqui hoje, como eu já referi, Portuguese Cinema, Consumption, Circulation and Commerce, publicado por Boydell and Brewer. Portanto, André, obrigada por estares connosco hoje e então, peço-te então que nos apresentes este livro. Olá, Ana, muito obrigado pelo muito gosto que eu estou aqui convosco a partilhar e a apresentar, a falar um pouco desta obra, que está aqui na minha mão em formato físico e, aliás, esta é obviamente ilustrativa, a capa, que é uma capa do backstage dos Verdes Anos, do Paulo Rocha, e que foi gentilmente cedida pela Cinemateca. E o livro, no fundo, é uma revisitação, é uma revisão e uma expansão da minha tese de doutoramento que fiz no University College London, depois de passar por um processo, enfim, de maturação, e que tive que processar, e que aborda o cinema português contemporâneo, ou aquilo que nós podemos considerar o cinema português contemporâneo, que é aquele que nasce com o cinema novo português e que se estende mais ou menos até aos dias de hoje, e portanto baliza-se entre 1960 e 2010. Porque estas datas? 1960 porque é a década de emergência, como eu digo, do cinema novo, e 2010 porque foi o pico da crise económica em Portugal e da crise de 2008, portanto é uma crise que começa antes no mundo, nomeadamente nos Estados Unidos, mas que só em 2010 é que efetivamente ganha uma expressão muito forte em Portugal, e depois, entretanto, há uma série de outros elementos. É claro que o livro também trata alguns elementos anteriores a 1960 para contextualizar, caso contrário não seria possível, e também trata de um ou outro assunto pós-2010, já mais da história do tempo recente, e é um livro que tenta abordar algumas questões do cinema português, mas em vez de ser uma história cronológica do cinema português, isso já tinha sido feito, ou deste período, é uma história económica, em primeiro lugar, portanto insere-se dentro daquilo que nós podemos chamar os estudos de história económica, e em segundo lugar debate-se com temas filosóficos e vai à procura de entender esta realidade, que é uma realidade poliédrica, através de alguns eixos principais. O primeiro eixo tem que ver, de facto,
a ligação, ou seja, o que é que é uma história cultural, no fundo, neste caso, entre o que é que os espectadores estavam a ver e o que é que os cineastas estavam a fazer durante este período, e compreender, nesse sentido, quais é que são os pontos de contacto e quais é que são as divergências. Portanto, tentar através daí perceber qual é que é a história, digamos assim, da cultura de massas em Portugal, e percebê-la, e perceber a história do cinema português, as divergências e a aproximação e o divórcio entre as audiências e os cineastas. Depois há uma outra questão, que é a questão da visibilidade do cinema português no contexto mais global, é um capítulo que trata do prestígio artístico, digamos assim, do cinema português. E vira um bocadinho a questão ao contrário, no sentido em que quem efetivamente dá prestígio artístico ao cinema português não são os portugueses. E, portanto, essa dotação é dependente de forças e de interesses e de pessoas externas, e, portanto, não podemos culpar diretamente os cineastas portugueses ou o cinema português por ter mais ou menos prémios. Portanto, as agendas internacionais não são definidas de acordo com os interesses portugueses. E aqui sim, de facto, há um processo de desconstrução total do que é um festival de cinema, do que é que são estes momentos, e perceber que são momentos que envolvem muitas pessoas, cada uma com interesses diferentes, e que as agendas muitas vezes têm interesses que não são só meramente de celebração estética e cinematográfica. Aliás, todo o livro, toda a premissa que está ou que preside esta obra é a dança periclitante entre componentes intracinematográficas e extracinematográficas, e como é que o extracinematográfico, ou seja, aquilo que não se vê, aquilo que os modos de produção, os contextos de produção influenciam depois o produto final que nos chega. E por fim, um trabalho que depois eu apercebi-me que eu era uma das primeiras pessoas a fazer isto, que foi uma compilação, nem sequer havia noção da extensão da legislação sobre cinema português, ou melhor, sobre o cinema em Portugal, portanto, a legislação em Portugal sobre o cinema, e na qual eu aqui tento ir ao encontro de uma abordagem mais da sociologia do direito, isto é, tentar compreender aquilo que em linguagem jurídica se chama o ratio legis, portanto a razão de ser das leis, e também a mente do legislador, que é porque é que as leis existem, qual é que é a sua razão de ser. E depois fazer esta montagem foi realmente um trabalho bastante grande, porque foi um levantamento bastante exaustivo, e que depois, combinando estes três prismas, digamos assim, este triângulo, depois converge tudo para tentar responder à questão de porque é que o cinema português, muito embora tenha sido tão interessante esteticamente e criativamente fulgurante, não teve, se calhar, mais projeção, tanto a nível doméstico como a nível externo. Obrigada, André. Gostaria de saber se integras o cinema português, portanto, nesta categoria de cinema periférico, no quadro da Península, e se pensas que de facto essa condição é um fator determinante deste insucesso da indústria portuguesa de cinema e da própria precariedade do cinema português. Sim, ou seja, é uma questão com várias ramificações, mas respondendo à primeira questão, que é se eu integro, sim, ou seja, o cinema português é de facto um cinema periférico. Aliás, o cinema ibérico, nós podemos, se quisermos, criar aqui assim uma visão iberista da cultura, e muito embora estejamos a falar de Portugal e de Espanha, e dentro de Espanha depois há uma fragmentação cultural maior do que há em Portugal, mas nós podemos, neste aspecto e para este propósito, dizer que efetivamente podemos considerar aqui Portugal como sendo uma espécie de uma região, que é uma região da Península Ibérica. E sim, o cinema ibérico, o cinema
de Portugal e de Espanha, são cinemas que não fazem parte daquilo que nós podemos chamar o centro cultural nem comercial do cinema e do audiovisual. Portanto, há outros centros, obviamente que os Estados Unidos são absolutamente preponderantes, e depois, entretanto, mesmo dentro do centro da Europa, há países com muito mais força. França é um caso, Espanha é outro, Itália também. É curioso porque, mesmo neste livro que eu escrevi, há um aspecto interessante, que é, há uma história, a grande história, nomeadamente quando eu faço um rastreio das sessões de cinema em Portugal e das estreias em Portugal. Há um ocaso completo, por exemplo, a partir de uma certa altura, do cinema espanhol em Portugal. Portanto, isso significa que, e eu depois fui ver e fui comparar com outros países, e isso eu acabei por não incluir esse material na tese, mas é algo que eu irei aprofundar mais tarde. Há efetivamente momentos, e é isto que eu gostava de sinalizar, que é, portanto, quem normalmente dota os países ou as cinematografias, ou neste caso em específico são realizadores ou produtores, mas que depois enquadram-se num contexto do país de onde o filme é produzido, ou do filme ou do país a que pertencem, é este centro. Portanto, e há momentos e fases que privilegiam certas zonas geográficas em detrimento de outras. Por exemplo, quando caiu a União Soviética, logo nos primeiros anos, as cinematografias interessantes eram as cinematografias polacas, as romenas, as checas, por aí fora. Depois tivemos uma altura em que houve um interesse muito grande, por exemplo, no cinema iraniano. Mais recentemente tivemos um interesse muito grande pelo cinema do Sudeste Asiático. Também houve, a dado momento, um interesse grande pela cinematografia espanhola, nomeadamente com os filmes do Pedro Almodóvar, que de certa forma podemos compará-lo aqui ao interesse também que houve e que há pelo cinema, por exemplo, do Manuel de Oliveira, ou do Pedro Costa, mas que se desenvolve no nicho do nicho. Portanto, o sistema ou o circuito internacional do cinema é para um público muito específico, atende a interesses económicos e de circulação muito especiais, e depois temos o nicho do nicho, que é mesmo aquelas cinematografias que estão sempre prestes a serem expostas e a ganhar mais exposição, mas que ainda não ganharam. Eu sei que isto pode parecer muito chocante quando eu digo isto desta forma, mas é a sensação que eu efetivamente tenho, por tudo aquilo que eu até agora consegui rir, que é que, salvo raras exceções e ecossistemas muito específicos, a cultura portuguesa é completamente irrelevante no panorama mundial. Portanto, o Eduardo Lourenço dizia, e penso eu com muita propriedade, que Portugal nunca se conseguiu resignar ou fazer as pazes com o facto de, depois daqueles 50 anos fulgurantes em que toda a gente no mundo falava português e por aí fora, perdeu o comboio da Revolução Científica e ficou relegado não foi um papel secundário na geopolítica, foi um papel de um figurante ilustre. Portanto, e eu penso que isso obviamente reflete-se. Muito obrigada, André. Ficamos por aqui hoje e agradeço uma vez mais a tua participação e a todos que nos estão a ver e a escutar. Portanto, muito obrigada a todos por participarem. Muito obrigado.